Seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é frustrada porque seus estudantes com deficiência intelectual esquecem o que você ensina? Descubra soluções. Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Ensinar algo e no outro dia a criança com deficiência intelectual ou estudante com deficiência intelectual lembrar. Se você já se sentiu assim desanimada, quando percebe que depois de todo um esforço dentro da sala de aula, o planejamento, atividades coloridas, jogos e tudo mais que a gente faz, né? Você percebeu que os estudantes com deficiência intelectual parece que esquecem todo o conteúdo, de um dia para o outro. Parece até que o teu trabalho foi em vão. Então, isso realmente causa um desânimo. Um desânimo porque a gente investe um tempo no planejamento, né? Pensando naquelas crianças com deficiência intelectual, com algum transtorno, aqueles nossos estudantes lá do 6º ano, 9º ano. Eu só quero saber se isso ocorre ou já ocorreu com vocês, né? Se isso ocorre ou já ocorreu, de você ensinar e no outro dia o estudante com deficiência intelectual não lembrar de nada do que você ensinou, então você está na live certa, está no lugar certo. E eu vou te mostrar como você pode mudar essa realidade. Hoje é sexta-feira. Na segunda-feira eu quero que todo mundo comece a colocar em prática o que eu vou ensinar hoje. Certo? Então se prepare, porque de agora em diante eu não quero mais que você ensine algo e que o seu aluno não lembre mais no outro dia. Eu quero que o teu estudante com deficiência intelectual lembre do que você ensinou. Então, hoje nós vamos falar sobre a memória das crianças com deficiência intelectual e descobrir o que pode estar faltando na sua prática pedagógica para que esses estudantes guardem na memória o que aprenderam. Então, não perca essa oportunidade de anotar as dicas, as orientações, certo? Eu não vou mostrar uma atividade, um jogo, não. Eu vou mostrar um jeito de você mudar a sua prática pedagógica. Então, tem que prestar atenção, tem que ficar 100% aqui comigo, certo? Porque isso vai ajudar a criança com deficiência intelectual ou estudante com deficiência intelectual a progredir de uma forma mais consistente. Porque quando você não precisa voltar, né, ou explicar 2 vezes a mesma coisa, claro que a aprendizagem vai ser muito mais rápida, muito mais consistente. E eu também sei, gente, que essa sensação de que todo esforço foi em vão pode ser muito desanimador. Essa é a verdade, né? Você passa o final de semana aí planejando lá para a sala do AE, a professora de apoio planejando, a professora de regente planejando a aula e executa, traz jogos, traz coisas legais e chega no outro dia. A criança não lembra de mais nada, não precisa nem ser daqui a uma semana. Agora, o que eu vou falar aqui é para você trabalhar com as crianças com deficiência intelectual, mas isso não quer dizer, ou os estudantes, que você não possa também utilizar com todos os outros estudantes, independente da idade, certo? Voltando a essa sensação que muitas professoras têm, né, de que explica a matéria, faz a adaptação, faz tudo para aquele estudante compreenda. E no dia seguinte, parece que ele não lembra de nada. Então, eu quero que você saiba que talvez você, enquanto profissional, precisa entender como a memória funciona para poder usar isso a seu favor.
Às vezes você está ali no dia a dia, explicando a matéria, passando conteúdo, e parece que entra por um ouvido e sai por outro. A criança não lembra nem no dia seguinte qual é o conteúdo que a gente estava trabalhando, né? Então, aí a gente pode dizer o seguinte, que você precisa saber como a memória funciona. Eu sempre faço isso, né? Eu quero saber como é que o negócio funciona. Quando eu digo como funciona, é aqui, ó, cognitivamente. Não é o fazer, é o pensar. Então, como é que a memória se consolida? Né? Como é que a memória se consolida? Então, eu vou explicar um pouquinho isso, depois eu dou a estratégia, certo? Olha, eu quero que você já escreva, porque minha seguidora tem que ter um caderno para anotar as dicas, as orientações. Eu quero agora que quem tem o seu caderninho anote 2 coisas importantes. São 2 frases. Primeira, só se guarda na memória aquilo que se aprende. Vou repetir. Só se guarda na memória aquilo que se aprende. Essa foi a primeira frase. A segunda frase: a memória precisa ser alimentada. Vou repetir. A memória precisa ser alimentada. Essas 2 ideias eu vou desenvolver hoje, né? O que muitas pessoas não sabem é que isso é comprovado cientificamente, com evidências científicas robustas, certo? Então, só se guarda na memória aquilo que se aprende, e a memória precisa ser alimentada, são 2 ideias do nosso belíssimo autor, estudioso, Ivan Esquerdo, que inclusive tem um livro chamado Memória. Então, algumas pessoas elas também acham que para guardar na memória é só fazer atividades de repetição, para poder aprender. Eu acho que você pensa isso também. Será? Sabe quando a faculdade, a pedagogia ensina, tem que fazer bastante atividade, repete, repete, repete que vai aprender. Só se guarda na memória aquilo que se aprende. E fazer, às vezes não garante aprendizagem. E eu vou dizer uma coisa para você, pela minha experiência de mais de 35 anos na área da educação especial, fazer atividades de repetição com o estudante com deficiência intelectual não funciona. Eu até acho que você já viu isso, né? Quantas atividades que envolvem as sílabas, por exemplo, você fez? Você repetiu quantas atividades durante esse ano todo? Do A, I, O, U, de ligar palavras, de ligar sílabas. Quantas? Quantas atividades? A pergunta é, o teu estudante com deficiência intelectual, ele se alfabetizou? Ele aprendeu a ler? Não? Então, esse não é o caminho. A repetição não é o caminho. Existe um tipo de repetição, mas não quer dizer que seja a repetição da atividade. É a repetição do raciocínio. Isso a gente pode fortalecer. Ensinar a criança a pensar, a gente pode repetir isso muitas vezes. Então, não é a atividade que tem que ser repetida, é como a criança pensa sobre a atividade. Eu vou ensinar isso hoje para vocês. Mas a boa notícia é que essa estratégia que eu vou ensinar, ela ajuda muito o estudante a guardar na memória tudo que você ensina. Então, se você começar a utilizar a partir de segunda-feira, beleza? O que você ensinar, vai guardar na memória. Eu quero que você experimente isso. Talvez você esteja agora pensando, Isabel, será? Será? Eu não entende nada, não fala nada, não diz nada. Eu pergunto um dia, no outro já não sabe mais nada. Então, eu quero que você experimente a fazer essa estratégia que eu vou explicar daqui a pouco. Essa estratégia é uma estratégia da neurociência, certo? E por que é importante você saber essa estratégia? Para não perder mais tempo com atividades de repetição. Não perca mais tempo com atividades de repetição. Atividades de repetição, elas estressam as crianças. As crianças não veem sentido naquilo. E se você entende como a memória funciona, você pode ajustar
ajustar a forma como você ensina, para que a sua criança ou o seu estudante com deficiência intelectual aprenda e guarde na memória. E com isso, o progresso deles vai ser muito visível, vai ser consistente, vai ser rápido. Vai ser rápido. Quem me acompanha há bastante tempo já sabe, já viu outras alunas minhas dando depoimento que conseguiram alfabetizar a turma toda em 3 meses, conseguiram alfabetizar a criança até em 1 mês, 2 meses. Claro, porque aquele tempo, aquela hora que a profissional passa com a criança, seja 1 hora que ela passa com aquela criança, aquela 1 hora, a criança não vai esquecer de nada do que foi ensinado. Então, essa é uma estratégia cognitiva. Você vai aprender e você vai trabalhar o cognitivo na criança. Agora, eu quero saber o seguinte: até agora, eu já dei 2 informações bem importantes, aliás, até mais, né? Que as atividades de repetição não funcionam, que só se guarda na memória aquilo que se aprende, e mais uma coisa importante, que é a memória precisa ser alimentada. Então, daqui já tem 3 coisas importantes. Se isso faz sentido para você, aproveite para se inscrever no meu canal do YouTube. E para me seguir também no Instagram, tá bom? Eu quero contar uma coisa para você. É porque, assim, a lógica para mim é primeiro mostrar a parte científica, depois mostrar que realmente funciona e depois a estratégia. Então, agora eu quero te contar uma coisa que aconteceu. Até 2022, eu fui professora de faculdade também à noite, né? Trabalhei desde 99 dando aula em universidades. E durante o dia trabalhando em escola. Então, assim, numa das minhas últimas atuações como professora de estágio da pedagogia, eu conheci uma professora, a professora Sofia. Ela era regente da turma. Então, eu fiquei muito apavorada na época, quando eu entrei com as minhas estagiárias, em setembro, porque a gente já estava iniciando setembro. E as crianças da sala de aula, a maioria não sabia ler ainda. Então, setembro, outubro, novembro, 3 meses. E ela me disse que eles esqueciam de tudo, até do nome das letras do alfabeto. Basicamente, nós tínhamos aí 3 meses de aula, até o final do ano. Entendeu? E essa era a situação da turma. Nós tínhamos que reverter essa situação. Claro que as minhas estagiárias sabiam como fazer, a professora não. As estagiárias, elas só fazendo a parte da observação. Elas não tinham uma intervenção. Então, eu tive que fazer todo um ajuste para que essa professora pudesse dar a oportunidade das minhas estagiárias aplicarem o que elas sabiam. Eram 2 estagiárias por sala, né? Então, na sala tinha 2. E foi isso que fizemos. Nada de atividades repetidas. A turma toda se alfabetizou. Foi recorde. Foi recorde. E ali na turma nós tínhamos 2 crianças TEA, não verbais. E elas se alfabetizaram. Então, quando a professora não sabe o como fazer, realmente fica difícil. E olha, era uma amada, a Sofia era uma amada, uma professora maravilhosa, extremamente delicada com as crianças, respeitosa, preocupada e desesperada. Entendeu? E aqui, se eles não guardam a memória, aí não vai, não evolui. Claro que ela tinha uma prática bem boa, bem divertida, mas não era o suficiente para guardar na memória. Agora, você pode estar pensando, Isabel, mas eu faço assim, ó, faço revisões, eu explico, eu trago no concreto, e mesmo assim eles esquecem. É porque não é o concreto que vai fazer com que guarde na memória. A questão não é repetir, não é explicar, não é fazer no concreto, não é isso. Isso de fazer no concreto, fazer atividades de repetição,
Isso pode ajudar na questão motora, né? Melhorar a letra, por exemplo. Mas escreve, 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 mas não sabe o que está escrevendo, porque não sabe ler, não guardou na memória. Então, assim, ó, uma coisa são as questões de escrita. A nossa escola, ela é muito... É pela estética da escrita, o caderno tem que estar cheio, né? Então, para a gente fazer com que a criança guarde na memória qualquer coisa, qualquer conteúdo, ou mesmo a, a lógica da alfabetização, tá? O meu estudante guardar isso na memória, isso envolve questões cognitivas. Cognitivas. Então, os estudantes, eles precisam aprender a pensar, que é a coisa mais importante dessa live hoje. Pensar sobre o que você está explicando. Pensar sobre o que você está repetindo, se você quiser continuar repetindo. Né? Então, aqui nós temos um elemento novo. E eu quero que você anote. Olha só, eu não posso fazer atividades onde eu pego a atividade, mostro para a criança como se faz, e ela repete, e ela faz. Então, isso não envolve cognitivo, envolve o perceptivo visual. A criança olha e repete. Então, ela vê a sua explicação, vê o modelo que você deu e repete. Então, é observar e fazer. Certo? Observar e fazer, observar e fazer, observar e fazer. O observar e fazer não é suficiente para deixar algo arquivado na memória. Não é suficiente. E você pode repetir isso várias vezes que não vai conseguir. Os estudantes com deficiência intelectual, eles precisam aprender a pensar sobre. Então, o elemento novo é esse. Você explica, a criança pensa, você vai ajudar ela a pensar, a aprender a pensar sobre a atividade, e aí ela vai fazer. Então, esse pensar é que vai fazer com que ela guarde na memória e no outro dia ela vai lembrar. Tá bom? Então, a lógica é essa. Então, o elemento novo é pensar. Mas como é que se faz isso? Eu quero que você pense numa situação específica, tá? De sala de aula mesmo, de conteúdo. Não vamos falar aqui de alfabetização, eu quero de conteúdo, conteúdo. Você está ensinando lá para a sua criança, para todos os alunos da turma, os diferentes tipos de solo, de relevo. Diferentes tipos de relevo. Montanha, planície, planalto, depressão. Você explica normalmente o conteúdo, tá? De repente com slide, com imagens, com vídeo, com texto, não importa. Você está trabalhando normalmente como você sempre faz. Explica o conteúdo. Beleza. E você tem que fazer os estudantes pensarem a partir do que você está dizendo. Então, o que você tem que fazer nessa hora? Você está explicando lá sobre as montanhas, sobre o Himalaia, sobre montanha não sei das quantas, tarará, tarará. E aí você vai fazer a seguinte pergunta para as crianças. Agora que nós aprendemos o que significa montanhas, eu quero que cada um de vocês pensem numa viagem que você fez, ou num passeio. Nesse passeio, por acaso, vocês viram alguma montanha alta? O passeio que a criança fez está lá na memória. É uma lembrança. É uma lembrança. Certo? E aí, quando você faz uma pergunta sobre isso, a criança busca a lembrança dela e conecta com aquela atividade que você está fazendo. Nessa conexão, ela alimenta a memória de longo prazo, porque as lembranças são memórias de longo prazo. A criança guardou, certo?
A memória de longo prazo, ela precisa ser alimentada. Como é que a gente alimenta a memória de longo prazo? Com a memória imediata. O que é a memória imediata? É isso que a criança está usando para fazer atividade. Pode ser o que está no livro, pode ser um jogo, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Ali é a memória imediata, é o que você está usando para explicar. Agora, se você só usar a memória imediata, a memória de trabalho, a memória de curto prazo, só se você só usar isso, sem fazer essa conexão com as experiências anteriores que a criança teve, se você não fizer isso, chega no outro dia, ela não lembra do que você ensinou. Por quê? Porque você só ficou no observe e faz, não fez a pergunta para conectar aquilo ali com a memória de longo prazo dela. Aí chega no outro dia, ela não lembra. Então, a partir de hoje, eu quero o compromisso de vocês para todas vocês. Explicou um conteúdo, dá uns 5 minutos ali para discutir com as crianças, para elas pensarem em experiências que elas já tiveram, certo? Para conectar com aquele tema, aquele conteúdo. Certo? Então, isso é muito bom. O que aconteceu? Você pegou o conteúdo que estava trabalhando, que é a memória imediata, e forçou a sua conexão com as lembranças da criança. As lembranças estão na memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo precisa ser alimentada. Mas, Isabel, você disse para eu guardar uma frase. Só se guarda na memória aquilo que se aprende. Quando você faz essa conexão com a memória de longo prazo, a criança aprende e não esquece mais. Então, o que está faltando na sua prática pedagógica? Usar a memória imediata, memória de trabalho, memória de curto prazo, aquilo que você está usando para explicar o seu conteúdo e fazer a criança ligar isso com a memória de longo prazo, com as lembranças que ela tem. Tá? E aí essa criança não vai esquecer. Eu quero que você experimente na segunda-feira. E depois me diz. Quando que você precisa começar a fazer isso? Na segunda-feira. Pega qualquer conteúdo, vai explicar e faça 5 minutos de perguntas. Para que os estudantes falem de suas experiências sobre o conteúdo. Olha, eu sei o quanto é frustrante ensinar as crianças, fazer atividades repetitivas, ou os estudantes com deficiência intelectual e eles esquecerem. Mas você tem que entender como a memória funciona. A memória de trabalho é para você fazer as coisas, é o fazer. Claro, eu estou dizendo aqui de uma forma simples, mas é essa a ideia. São coisas que você usa para fazer. É o fazer. Então, só fazer não é suficiente. A memória imediata, a memória de trabalho, a memória de curto prazo, ela não deixa arquivo. É o fazer, é observar e fazer, observar e fazer, observar e fazer. Então, quando você sabe que você precisa fazer com que as crianças pensem sobre o conteúdo que você está explicando, você ajusta a forma como você ensina. E você vai mudar a realidade dessas crianças. Porque os estudantes com deficiência intelectual, eles podem sim aprender e lembrar do que você ensinou. E você, professora, você vai fazer a diferença na vida delas. Está fazendo sentido para você? Então, vamos lá. Eu quero like aqui, ó, no YouTube. Quero like. Tem gente que está aqui e não me dá like. Eu preciso dos likes. Porque daí esse meu conteúdo, ele vai para mais pessoas, entendeu? Tem muita gente que precisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. Comece a fazer isso que eu estou dizendo hoje. Faça isso. Toda aula, coloca lá uma colinha. Toda aula tem que fazer pergunta para as crianças.
Quer uma sugestão? Faça menos conteúdo e mais perguntas. Os alunos vão ficar muito mais inteligentes. Todos eles, sem exceção. E para sua criança ou seu estudante com deficiência intelectual, você também vai fazer. Você pede para a professora de apoio fazer as perguntas para ele. Mais perguntas. Se você fizer isso, o desempenho dos teus alunos será muito melhor. Quer ver? Observe os alunos esse ano. O ano que vem, de repente, você pega eles de novo. E você começa com essa prática. Quando vier a provinha avaliativa, você vai ver que eles vão ter um desempenho muito maior. Muito maior. E é uma distância grande. Por quê? Porque você está ensinando a criança não a fazer somente, mas observar, pensar e fazer. Então, é isso que você tem que aprender a fazer. E juntas, vamos criar um aprendizado mais eficaz, duradouro nas nossas crianças e estudantes com deficiência intelectual. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Vamos incluir. Bora mostrar para todo mundo que as nossas crianças com deficiência intelectual aprendem e podem ser alfabetizadas. E para isso eu conto com você. Aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube. Eu sei que as crianças, isso já é uma queixa de muitas pessoas que estão aqui, que a criança não guarda na memória o que eu ensino. Hoje eu ensinei como fazer com que a criança guarde na memória o que você ensina. Quer ver um exemplo simples lá para aquela criança que é bem comprometida? Você está ensinando cores. 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 Azul, amarelo. Na hora que você está ensinando as cores, fazendo a pinturinha, misturinha das cores, para dar o laranja, para dar o azul, para dar o verde, para dar não sei o quê. Tá. O azul não é, né? Cor primária. Então, quando você está fazendo aquilo ali, você já faz uma pergunta para a criança. Isso aqui é vermelho. Lá na sua casa, você tem alguma roupa com essa cor? Nesse momento, a memória de longo prazo é conectada àquela atividade. E se é uma criança verbal, ela vai dizer, prof, eu tenho uma blusa vermelha. Pronto, acabou. Ele vai lembrar daquela cor vermelha. Entendeu? Faça esse experimento. É muito mais simples. Dá para fazer com comida. Está dando lanche para a criança que é comprometida. Está dando maçã, está comendo maçã. Você vai perguntar para ela, você já comeu maçã lá na sua casa? E tinha esse mesmo gosto? Ela era assim macia, cheirosa, vermelha? Pronto, nessa hora, mesmo a criança sendo não verbal, a memória, a experiência que ela já teve em casa de comer uma maçã se conecta com aquela memória de trabalho imediata, com aquele uso. Gente, isso aqui, olha, isso que eu estou explicando para vocês aqui, vocês não encontram em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Porque isso aqui é neurociência na prática. Eu falo, né? É neurociência na veia. Ou na veia. Na veia. Entendeu? É prática. Tem gente assim, a neurociência a gente lê, e como é que põe na prática? A prática está aí. Então, agora, quem está aqui tem um compromisso. Não vai mais só oportunizar para a criança o observar e fazer. É o observar, o pensar, a partir das perguntas que você vai provocar, e o fazer. Olha, espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, gente!